Bom dia, tomara que esteja todo mundo bem. Gente, eu vou gravar essa videoaula o mais rápido possível para ficar bem curto o vídeo, para a gente poder desenvolver todas as atividades e conseguir compartilhar lá no nosso grupo, tá bem? Porque dependendo do tamanho do arquivo, o WhatsApp não aceita. Essa parte inicial aqui é só aquela apresentação, os pais aí responsáveis dêem uma lidinha com paciência depois. Vamos lá, aula 1. A aula 1 está dividida em terça e quarta-feira. Vai trabalhar sobre fábula. Fábula é um tipo de texto, de gênero textual, que usa animais, objetos animados, dá características humanas a esses animais. São histórias fictícias e que geralmente são usadas para passar uma moral, um sentido, uma razão. Aqui eu escolhi a fábula da lebre e a tartaruga, vocês leem depois com paciência, senão vai demorar muito para me ler aqui. As perguntas de acordo com as observações, que gênero textual é esse do texto acima? Por quê? Justifica. É tal gênero textual. Por quê? Porque tem essa e essa característica, tá bem? Qual o título do texto? Você vai lá, procura no texto e copia embaixo, tá bem, gente? Quais as personagens do texto? Leiam com paciência e anotem aqui embaixo o nome de cada um dos personagens. Se eles não tiverem nome, eles vão estar com alguma identificação, tá bem? Segundo exercício, separação de sílabas. Lembra que a gente trabalhou em sala de aula as palavras que têm uma sílaba, a monossílaba, duas sílabas, dissílaba, três sílabas, trissílabas e quatro sílabas ou mais, polissílabas. Aqui eu coloquei até o númerozinho para vocês identificarem, olhem bem ali, e de a quantidade de sílabas e o nome que é uma palavra com essa quantidade de sílabas. Vocês vão relacionar, vão ligar um ao outro, como no exemplo da letra A, tá bem? Vamos ao próximo, sinônimo e antônimo. Uma palavra sinônimo é uma palavra que tem o mesmo significado, mesmo que seja uma palavra diferente, mas ela mantém o significado. Por exemplo, alegre e feliz têm o mesmo significado, então são sinônimos. Já alegre e triste têm significados diferentes, contrários. Então elas são antônimos. Antônimo é uma palavra que tem um significado contrário. Tá bem? Aqui você tem uma descrição com mais detalhes, tá bem? Leiam com paciência, se precisar da ajuda do papai, lê, mas tenta fazer o máximo possível a atividade sozinho, tá bem? Só se não conseguir mesmo, aí procura a ajuda do papai e da mamãe, porque o objetivo é que vocês desenvolvam isso aqui sozinhos, tá bem? Qualquer dúvida, depois o professor já está lá no WhatsApp, tá bem? Vamos aos exercícios. Aqui eu tenho um quadro com diversos antônimos, palavras que significam o contrário. Mas o contrário do quê? Essas palavras aqui são o contrário dessas outras palavras. Então você vai, letra A, grosso. Qual é o antônimo de grosso? Vou procurar aqui o lugar onde está escrito o contrário de grosso. Tá bem? No exercício de baixo, no exercício número 2, eu tenho para fazer exatamente o contrário. Eu tenho algumas frases com palavras em negrito. Tá vendo aqui uma palavra em negrito, uma palavra mais escurinha, mais destacada? Essa palavra, aqui dentro desse balãozinho, tem o sinônimo, a palavra que significa a mesma coisa. Aí dentro, você vai reescrever a frase com outra palavra que tem o mesmo significado, tá bem? Usando o sinônimo que está aqui no balãozinho. Próxima atividade, um pouquinho sobre acento, acentuação gráfica. Nós temos aqui dois acentos importantes na língua portuguesa: o acento agudo e o acento circunflexo, que é aquele famoso chapeuzinho. O agudo dá aquele som mais aberto, a. O circunflexo dá aquele som mais anasalado, tipo mãe, maçã. Então aqui no texto
é pedido que vocês... Opa, peraí, deu problema aqui. É pedido que vocês nomeiem esse acento usado na palavra nesse espaço que está em branco, tá bem, gente? Então você vai olhar lá, esse acento é tal, escreva o nome dele ali. Esse acento aqui é tal, escreva o nome dele aqui. Tá bem? Facinho, né? Aqui embaixo, na próxima atividade, acentue a vogal da sílaba tônica e leia as palavras. Depois complete o nome do acento. Vamos lá. Sílaba tônica. Vocês ainda se lembram, né? Sílaba tônica é a sílaba forte da palavra. Tipo, na palavra forte, a sílaba tônica é a sílaba for, porque é a mais forte. Tá bem? Geralmente, muitas vezes, a sílaba mais forte é acentuada. Pode ser acentuada com o acento agudo ou circunflexo, tá bem? Você vai acentuar cada uma dessas palavras desse quadro e desse quadro, considerando que as palavras desse quadro vão usar esse acento e as palavras desse quadro vão usar esse aqui. E aqui embaixo você vai escrever o nome do acento, igual você escreveu aqui em cima, tá bem? Fácil, né? Vamos para a próxima. Qualquer dúvida, eu estou lá no Zap. Aula 2, 6 e 7, quinta e sexta-feira. Sistema de numeração decimal. Vocês já estão até familiarizados com essa imagem. Eu estou usando ela, já usei ela nas outras atividades. É só recapitular, gente. Todos os números da matemática eles funcionam de 0 a 9. Os números são infinitos, igual a gente falava em sala de aula, mas os numerais de 0 a 9 a gente usa para fazer qualquer outro número. Eu vou escrever 1245, eu vou usar o 1, o 2, o 4 e o 5. Agora, a posição dele define o valor. Então, eu tenho aqui o valor de unidade, de dezena, de centena, tá bem? Gente, se o risquinho não aparecer certinho, é porque o touchscreen do celular não funciona tão bem, tá bem? Mas eu tenho unidade, dezena, centena. 7 aqui é a unidade, então 7 só que significa 7. Agora 6 aqui é a dezena, ele não significa 6. Ele significa 6 dezenas, ou 60 unidades. Então, dependendo do lugar, o valor do número modifica. E 5 aqui não é apenas 5, é 5 centenas, então é 500 unidades, tá bem? Vocês já trabalharam isso aqui, eu sei que vocês estão fera nisso aqui, tá bem? Mas qualquer dúvida, o professor está aqui. Só para lembrar, 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena e 10 centenas formam uma unidade de milhar. Vocês podem observar aqui, deixa eu marcar, os quadradinhos de unidade, as barrinhas de dezena, as plaquetas de centena e o grande cubo aqui que tem 1000 unidades, tá bem? Tem 1000 quadradinhos desse aqui de cima aqui que vocês estão vendo, tá ok? Mas a nossa atividade é um pouco mais tranquila. Vamos praticar um pouquinho. No exercício número 1, você tem duas propostas para fazer. A primeira é completar essa sequência didática. Qual sequência, professor? Essa daqui, tá vendo? Tudo isso aqui, deixa eu apagar aqui, peraí. Tudo isso aqui é uma sequência didática que começa em 1. Opa, gente, perdoe. Começa em 1, 2, 3 e aí continua até 100. Só que tem quadradinho em branco. Tem quadradinho que o professor deixou sem marcar. Ué, professor, deixou o negócio faltando? Não, essa é a atividade. Você vai completar esses quadradinhos que estão em branco com os números que estão faltando. Depois do 3 vem qual? Depois do 7 vem qual? E depois do 19? Marca lá o número. Depois que você fizer isso, você vai partir para esse lado aqui. Aí você vai contar aqui. 10, 20, 30 e 1, 2, 3, 4. É 34, professor. Mas aí você vai escrever por extenso. Lembra? Escrever por extenso é escrever com palavras. Aqui com números. Aqui com palavras. Onde? Nessa linha aqui. Você vai escrever 34. Aqui você vai escrever esse número,
e esse número. Ah, professor, tem uns que estão com desenho e outros que estão com números. A proposta é isso, você saber identificar quantidade tanto em desenhos quanto em numerais, tá bem? Vamos lá, próxima atividade. Situação problema. A professora Célia, do terceiro ano, fez um passeio no shopping. Quem sabe a gente faz algum dia, né? No ônibus dela, ela levou 11 meninas e 12 meninos. Quantos alunos ela levou? Só juntar para saber, né? Façam o cálculo e respondam. Lembrem-se sempre, número não é resposta. O número é informação. Ah, a professora levou tantos alunos. Isso é uma resposta, tá bem? Não adianta colocar o número lá, mas não dá uma resposta. Façam o cálculo e põe a resposta, ou aqui dentro mesmo, ou aqui fora, tá bem? O professor considera qualquer tentativa. Isso na 1. Na 2, aconteceu uma coisa diferente. Ó. No meio do caminho, entraram mais 10 meninas de outra escola. Quantas meninas? Informação importante. Quantas meninas a professora Célia levou no passeio? Não é todo o total de crianças mais esse número de meninas. É o número de meninas que eu tinha aqui, mais o número de meninas que entrou no segundo exercício, tá bem? Observem, façam o cálculo, coloquem a resposta. Na número 3, no ônibus há 45 lugares. Cadeiras, poltronas. Quantos lugares ficaram vazios? Eu vou ter que saber a resposta desse daqui para saber a quantidade de criança que tinha no início, mais a quantidade de meninas que entrou, né? E juntar tudo para saber quantas crianças estão dentro do ônibus. E aí eu tenho o número 45, que é o número de lugares. Se a professora Célia é uma professora responsável, ela não vai levar mais que 45 crianças. Então vai ter menos. Ou vai ter 45 ou vai ter menos, tá bem? Façam a conta e respondam a pergunta. Número par e ímpar. Vocês já devem ter trabalhado com isso. O número par é aquele que faz par. Tipo, o chinelo da gente faz par. O tênis, ele faz par um com o outro. Ele junta. Eu tenho aqui várias bolinhas de gude. Na primeira parte, todos eles fazem par, ó, tá vendo? Não sobra nenhum. Por quê? É um número par. Que número é esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Então eu sei que 10 é um número par, porque ele faz 5 pares. Agora o número ímpar, ele sobra. Tá vendo essa aqui sozinha? Ele sobra. Tem um que não faz par. Então por isso que ele é um número ímpar. Que número é esse? 2, 4, 6, 7. 7 é um número ímpar. Por quê? Porque nem todos fazem par. Sobra um. Tá bem? Aqui tem uma explicação mais aprofundada. Pede papai e mamãe dar uma lida ou tenta você mesmo ler, que eu sei que muitos de vocês já estão fluentes aí na leitura, tá bem? Atividade. Complete a trilha, escrevendo somente números pares. Lembra disso, gente. Somente números pares. Eu tenho lá 0, 2, 4. Uai, professor, mas e 1? Só número par. 1 é ímpar. 1 não junta com ninguém. 2 junta. 3 dá para juntar? Não, fica sobrando 1, né? Então, vamos lá. Complete até o último. O último ali vai ser 100, né? Então, qual é o número par antes de 100? Vamos lá. Próximo exercício. Gente, às vezes eu aproximo sempre que a tela do celular é bem pequena para mim ler aqui. Pinte de azul o número dos números pares e de amarelos ímpares. Vai pintar que número, professor? Esses números aqui. Azul os pares, amarelos os ímpares, tá bem? Vai ficar bem colorido. Só amarelo e azul, hein? Não vai usar outra cor. Senão o professor não tem como corrigir. Número 2. Observe a tabela e responda. Qual foi o maior numeral par que você pintou? Mas que isso, numeral, gente? Numeral é o númerozinho. Lembra, gente? Numeral que a gente usa para fazer o número. Então vamos lá.
Qual foi o maior numeral? Par. Ah, eu vou olhar lá na minha tabelinha. O último que eu pintei de par é o quê? Par é azul. O último que eu pintei de azul vai ser o maior. Então eu vou copiar ele aqui nesse espacinho. Qual foi o numeral ímpar? Qual foi o menor numeral par ainda que você pintou? O menor. Aí eu vou lá no início. O primeiro que eu pintei de azul, marco o número ali no espacinho, tá bem? Fácil, tranquilo. Números ordinais, isso aqui é conteúdo novo, se a gente não viu. Mas eu acho que vocês já viram em outros anos. O número ordinal ele fala sobre ordem, posição, lugar, tipo em fila, em qualquer organização, tá bem? Mas vamos lá, ele tem os números têm um símbolo diferente. Vocês observaram, vou tentar dar um zoom aqui. Se vocês observarem bem, o número ele tem uma bolinha na frente. Aqui está embaixo, mas na verdade essa bolinha fica mais em cima do número, né? Essa bolinha significa que esse número não é um número comum. Ele é um número ordinal, um número de posição. Além disso, o nome dele não é igual ao número normal, ele é diferente. Vamos ler? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º. Se eu tenho lá o primeiro aluno que chegou na sala, lá a gente fazia muita filinha para entrar na sala, né? O primeiro aluno que chegou, ele é o primeiro. Que chegou antes dele, que chegou depois dele, é o segundo. E o outro vai ser o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Ah, vamos correr uma maratona. Quem chegou antes de todo mundo é o primeiro. Mas quem chegou depois dele é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então vamos trabalhar com isso aí, tá bem, gente? Vamos lá. Vou tentar diminuir aqui de novo. Pronto, diminui. Observe a fila e responda. O menino com o boné ocupa o lugar na fila. Qual é o lugar do menino com boné? Ah, esse menino tá com boné. Não, não tá com boné. O menino com boné. Aqui, achei. O menino com boné é esse daqui, é o último. Ah, é o último. Mas o que significa esse último? Vamos contar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Ah, professor, é o oitavo na fila. Então você vai fazer essas continhas e vai responder até a 7, tá bem? Aula 3, 10 e 11. Ciências. A água do planeta. Gente, o nosso planeta ele tem mais de 70% da sua superfície coberta com água. Só que a maior parte dessa água é salgada. A água doce é uma quantidade bem pequena. E dessa água doce, a quantidade dessa água que a gente pode usar, que não está contaminada, que não está suja, é ainda mais pequena. Nós temos a água doce em rios, lagos, represas, diversas situações. E também temos ela abaixo da superfície, debaixo do chão, que são os aquíferos, que são rochas especiais que absorvem, retêm água dentro dela. O papai aí que já cavou poço, já viu alguém cavando poço, já viu essas rochas. Você cava, acha um tipo de rocha diferente, mais esbranquiçada, meia mole, e você começa a vazar água do fundo do poço. Então, esses são os aquíferos, são as águas que alimentam as nascentes dos rios, dos lagos e tudo mais, tá bem? Água doce. O estado físico da água. Mas, professor, como assim físico? A água muda de estado. Ela tem estado líquido, gasoso e sólido. Você tem aqui exemplos, ó. Estado gasoso, gás. Quando a gente cozinha, sai aquela fumaça, aquele vapor, né? Aquilo é água evaporada, no estado de vapor. Onde a gente encontra isso na natureza? Nas nuvens. Ah, professor, mas e sólido? Gelo? Como é que eu encontro gelo na natureza? Na geladeira? Não. A gente encontra em lugares altos, onde neva, né? Onde a temperatura é muito baixa, que a água se congela nos rios e lagos.
e no alto das montanhas, onde neva e a neve não se derrete, né, porque a temperatura também é muito baixa. E a nossa querida água no estado líquido, que é a que a gente mais usa, né, para beber, para tomar banho, para lavar as coisas, para fazer diversas coisas, tá bem? Que a gente encontra no mar, nos rios, nos lagos, a água no estado líquido. Essa água ela passa por processos de transformação, dependendo da variação da temperatura. Por exemplo, solidificação é quando a água que está em estado líquido passa para o estado sólido. Como, professor? Esfria muito, passa a temperatura abaixo de 0 grau, a água de estado líquido passa para o sólido. Você vê isso acontecer na geladeira. Na natureza, aqui em Rondônia é difícil ver isso, né? Mas em alguns países por aí você vê isso acontecer quando passa do verão para o inverno, que as águas começam a congelar, tá bem? Fusão. Fusão é o contrário, é quando a água está em estado sólido, mas passa para o estado líquido. Ela é gelo e vira água de novo, derrete. Isso acontece na natureza quando você tem a mudança de temperatura. Tá muito frio, de repente esquenta. Aí a água que estava congelada descongela. Tá bem? Na nossa casa você vai ver isso se você tirar uma barrinha de gelo da geladeira e deixar 5 minutos lá em cima da mesa, isso vai acontecer. Vaporização é a água líquida que se transforma em vapor. Quando aquece muito, ela se transforma em vapor. Você vê aí quando a mamãe fazer comida, ela põe água líquida e de repente aquela água começa a evaporar e sair toda como vapor. Então a água é aquecida a uma temperatura muito grande, ela evapora. A condensação é quando a água é resfriada, a água com formato de vapor, vapor de água, ele se resfria, então ele se transforma de vapor em água de novo. Como é que eu vejo isso? Lá em casa. Lá em casa eu vejo isso, por exemplo, na tampa da panela. Quando eu tô com a tampa da panela lá, ela está bem quente, está desligado o fogo, mas ela está bem quente, a água está com vapor lá dentro. Mas pro lado de fora tá frio. Aí quando eu abro a tampa tá toda molhada. Nossa, mas eu joguei água na tampa? Não. O vapor de água se condensou, se transformou em água em estado líquido e ficou presa a tampa da panela. Como é que eu vejo isso na natureza? Quando chove. Quando chove, a água das nuvens ela está em estado de vapor. Ela é gasosa. Aí esfria, ela transforma de gás para água de novo e ela cai. E você sente ela se você sair para fora e tomar uma chuva na cabeça. Você vai sentir lá. Tá bem? Isso na natureza. Então vamos lá praticar um pouquinho? Aqui eu tenho um quadro com várias palavrinhas que estão faltando aqui embaixo. Ó, aqui está faltando essas palavras. Não é essa ordem, gente. Você vai achar. Na natureza. Vamos lá. Na natureza, A passa por um ciclo. O que é que passa por um ciclo na natureza? A água. Tá bem? Professor, onde é que o senhor sabe disso? Eu olhei aqui no texto, aqui em cima, tá escrito tudinho aqui, ó. Tá bem? Então, vai completar esses espaços que estão em branco com essas palavras que estão aqui em cima, ok? Qualquer dúvida, o professor está no zap. Ser solidário. Gente, isso aqui é um pouquinho de geografia, um pouquinho de vivência para vocês. Leiam com bastante atenção, eu não vou ler porque senão o tempo vai se estourar, mas aqui fala um pouquinho sobre o porquê que nós convivemos, as regras de convivência, o respeito aos outros, aos familiares, às pessoas mais velhas, como ser solidário, como se colocar no lugar do outro e ajudar as pessoas que precisam, tá bem? Papai e mamãe, se puder, converse com isso aqui com seu filho. O que é ser solidário? Como é que eu vou saber disso, professor? O que é ser solidário?
Eu procuro aqui no texto que aqui tem uma dica muito grande. Professor, mas eu não quero dar essa resposta, eu tenho outra. Converse com o papai. Se o papai dizer, não, é isso mesmo, filho, você entendeu direitinho, pode pôr aí. Em que situações, segundo o texto, podemos ser solidários? Procura aqui no texto, tá bem? Aqui tem tudinho. Marque V para verdadeiro e F para falso. Professor, eu vou marcar X. Não, não é para marcar X, é V ou F. Cada espacinho desse daqui, você vai marcar ou V ou F. Nunca os dois, tá bem? Todas as pessoas são iguais e as diferenças devem ser punidas. Será? Das pessoas aos animais, todos merecem nosso respeito. Verdadeiro ou falso? Conviver é passar nosso tempo longe dos familiares e amigos. Será? Vamos lá. Na número 4, para vocês se divertirem um pouquinho, tem aqui umas palavrinhas aqui para vocês procurarem dentro desse quadro e circularem, tá bem? Palavrinhas importantes como paz, inclusão, respeito, igualdade e outras mais, tá bem? Crianças e adultos realizam trabalhos diferentes. Vocês estão cansados de saber disso? Vocês já devem estar ajudando em casa, né? Acredito que sim, tomara, senão tá na hora. Adultos trabalham o dia inteiro e ainda tem que voltar para casa para ensinar, para ajudar as crianças, né? Eu sei como é isso, eu tenho filhas também e eu passo apurado às vezes. Já as crianças, elas estudam, brincam e ajudam em casa. Como a gente pode fazer para tornar isso aí o mais saudável e seguro possível para nossas crianças e melhor para nossos pais? O trabalho em casa. Limpar, passar, secar, varrer, esse tipo de coisa que papai e mamãe faz. O que eu posso ajudar? Tem serviços mais simples que lidam com situações menos perigosas que eu posso ajudar. Professor, mas eu quero cozinhar. Mas cozinhar mexe com coisas quentes, com fogo, com produtos perigosos. Talvez eu não tenha idade ainda para cozinhar, mas eu posso fazer o quê? Eu posso arrumar minha cama, eu posso varrer o chão do meu quarto, guardar os meus brinquedos quando eu terminar de brincar. Diversas situações. Vamos lá. Na sua casa você costuma ajudar seus pais em alguma tarefa doméstica? Quais tarefas domésticas você ajuda em casa? Se não ajuda, pensa aí. Às vezes tem alguma coisa que você pode ajudar, tá bem? É coisa pequena, mas acredito, seu pai e sua mãe vai agradecer. Quais tarefas domésticas simples as crianças podem fazer para ajudar no trabalho de casa? Tem coisas que eu não faço ainda que é simples e eu poderia fazer? Marca aí. Aqui eu tenho um mural com diversas atividades. Marca aí. Tem para marcar. Circule a atividade que você faz na sua casa. Seja honesto, viu? Você faz na sua casa. E qual atividade doméstica você mais gosta? Na próxima aqui de baixo, ó, aqui que o professor está lendo. Qual atividade doméstica você mais gosta? Professor, eu gosto muito de guardar meus brinquedos, porque eu guardo eles bem arrumadinhos e fica bonito lá na estante, aí eu gosto de guardar os brinquedos. Marca ali embaixo. Por quê? Porque eu acho mais organizado, porque eu coloco no lugar onde eu vou achar depois para mim brincar. Então, identifica lá, tá bem? Novamente, atividades sobre número ordinal. Eu tenho aqui um predinho de 10 andares. Se você contar aqui, você vai, ó, primeiro, segundo, terceiro, vai até o 10º. E aqui ao lado, eu tenho alguns números ordinais que representam o 7º, o 4º, o 6º. Mas tá tudo embaralhado, professor? Tá tudo embaralhado, é isso aí. Você vai fazer o quê? Você vai juntar o andar, por exemplo, esse daqui, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Sexto andar com o número que o representa, um desses daqui, e a palavra que o representa. No caso aqui eu tenho o exemplo do quinto, ó. Não, Peraí que eu risquei demais. Eu tenho o exemplo aqui do terceiro. Primeiro, segundo... Peraí. Térreo, né? Primeiro, segundo, terceiro. Lembra, gente, que esse primeiro aqui, o nome dele é
térreo. Ah, professor, mas o prédio onde eu moro tem 4 andares. O primeiro é térreo. O primeiro andar, na verdade, é o que está acima da nossa cabeça. Então, terceiro, o número terceiro, a palavra terceiro. Ligou todos os andares, cada um com seu número ordinal e com sua palavra. Prontinho. Vamos lá. Qual é o andar mais alto? Vou contar lá o mais alto. Qual andar fica mais próximo do chão? Gente, escreve com as duas formas, com o número ordinal e com a palavra, tá bem? Pinte de vermelho, não, peraí, de verde, o sétimo andar. Azul, o terceiro. E rosa, o quinto. Lembrem-se, o primeiro de baixo não é andar, é térreo, tá bem? Ok? 100%. Próxima aula, já o finalzinho. Tomara que o vídeo não fique tão grande. Geografia, o município. Município é a mesma coisa que cidade e é a menor parcela, a menor parte do nosso país. Nós moramos num país chamado Brasil, que é composta por estados, no qual o nosso estado é o estado de Rondônia. Dentro do estado de Rondônia tem vários municípios. O município onde a gente mora, a cidade onde a gente mora, é Ji-Paraná. Esse município ele tem uma administração e umas leis próprias. O administrador do município é um camaradinha que a gente chama de prefeito. Ele é eleito, tem as eleições e tudo mais. Você vai ler aqui nesse texto vai ser... nesse texto aqui vai ter todas as informações que você precisa saber, tá bem? Vamos lá, atividade para ser mais rápido possível. Associe. O que é associar? É fazer um risco ligando uma coisa a outra, tá bem? Vamos lá. Prefeito. Prefeito elabora as leis do município, governa o município ou cuida de uma parte dos serviços públicos do município, como saúde e educação. Ué, como é que eu vou saber disso? No texto tá falando. Vamos lá, número 2. Qual é o nome do município onde você vive? Ó, o professor já até falou a resposta. Em que estado brasileiro se localiza esse município? Qual é o nome do prefeito do seu município? Isso aqui você vai precisar da ajuda do papai e da mamãe. Como ele foi escolhido? Ah, o pai dele era o rei de Ji-Paraná e ele herdou... não foi isso aí não. Teve um negócio diferente aí. Conversa com o papai e com a mamãe que eles vão explicar de você. Tá bem? O prefeito escolhido ficará no cargo para sempre? Que nem os reis, que enquanto estivesse vivo era governante? Será? Vê aí com o papai e com a mamãe que eles vão te explicar direitinho. Quem vive no município? População. População são as pessoas que vivem no município. A população é dividida em população urbana e população rural. Urbana é dentro da cidade, onde tem ruas, empresas, lojas e tudo mais, bairros. Rural é lá no sítio, onde tem fazendas, plantações, criação de animais e tudo mais. Se você observar esse gráfico aqui, você vai ver uma representação da população. Essa pretinha aqui, ó, é a urbana. O resto é tudo rural. Tem muito mais gente morando... Gente, eu tô lendo certo? Não, eu li ao contrário. Essa branca é população urbana e o pretinho é rural. Tem muito mais gente vivendo na cidade do que no sítio, né? Porque na cidade vive um do lado do outro. E no sítio é grandes espaços, porque tem que ter espaço para criar animais, tem que ter espaço para plantar verduras e frutas, né? Essas coisas. Então, mais espaço para viver menos gente. Na cidade não, vive todo mundo um pertinho do outro. Tá ok? Aqui você tem a porcentagem, a quantidade de gente que vive no sítio e nas cidades. O que é população? Só olhar aqui no texto, tá bem, gente? Diferencie populações urbanas de população rural. Ah, eu vou escrever aqui, ó. População urbana é isso e rural é isso. Tá bem? Onde, professor? No texto. Tá escrito lá. Textinho para vocês.
a historinha da Luísa e do Paulo, que foram fazer uma viagem. Leiam com bastante atenção e responda. Quais personagens do texto fazem parte da população urbana? Urbana, cidade, tá bem? Ruas, avenidas, casas, bairros. E da população rural? Fulano, fulano e ciclano moram na cidade. Bertano e o outro mora no sítio. De quem? Do texto, tá bem? Você faz parte da população urbana ou rural do município? Você mora na cidade ou você mora no sítio? Ué, pessoal, mas todo mundo mora na cidade? Não, tem aluno que mora no sítio. Tem aluno que mora lá na linha e vem de carona, de moto, de carro, de ônibus e vem para a escola, tá bem? Escreve aqui, se eu moro na cidade, escrevo, faço parte da população urbana. Moro no sítio, faço parte da população rural, tá bom? Vamos exercitar um pouquinho da escrita cursiva, letra de mão, gente. Ó, tá vendo que tem um espacinho? Tem criança tentando responder nessa linha aqui de baixo. Não é para responder ali. Ó, tá vendo que... Deixa eu marcar aqui. Tá vendo que tem esse espaço aqui, ó, em branco. Para que ele serve? Para escrever essas palavras. Ah, professor, eu vi que um fica dentro de uma linha e o outro extrapola. É isso mesmo. Deixa eu tentar aumentar. Ó, João. Essa parte fica dentro dessa linha pequenininha. Ah, professor, mas esse extrapola tanto para cima quanto para baixo. Por quê? Porque a letra maiúscula ela sobe um pouquinho, tá bem? Ela é um pouquinho maior que as outras. Ah, o P aqui, ó, ele passou para baixo. Tá errado? Não, é isso mesmo. O P ele puxa para baixo da linha. Por isso ele é escrito assim, tá ok? Então vamos exercitar. Boa sorte a todos. Tentem fazer o máximo possível sozinhos. Não conseguiu, pede ajuda do papai e mamãe. Papai e mamãe não conseguiu. Faz muitos anos que eles fizeram o ensino fundamental. Pergunta para o professor lá no Zap, tá bem? Pede para o papai perguntar, mamãe perguntar, que o professor está aqui para atender vocês. Até a próxima videoaula, tá bem, gente?